E aí ele entrou, e ele acabou assumindo toda a região sul, né, ele pegava Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Nossa, então tem ainda tem essa divisão também, eu nem sabia É, disso. tem as divisões regionais. E aí quando eu liguei para o Chiru pedindo uma oportunidade, ele mexeu os palitos lá e tal, e aí ele dividiu a região desse cara, deu Paraná e Santa Catarina pra ele, e ironicamente eu vim pra São Paulo, já estava em São Paulo, entrei na Asus pra cuidar do Rio Grande do Sul. Hã. Então eu ficava indo praticamente Voltando pra casa. praticamente a cada 10 dias eu ia pra Porto Alegre, enfim, Rio Grande do Sul, pra atender lá. E aí nessa época eu fiquei acho que uns 2 anos e pouco nessa função, e aí abriu uma vaga dentro da empresa pra ser gerente de produto. Na época pra cuidar de placa de vídeo e roteador. Hum. Ó a precursão do roteador aí. E aí eu fiz uma entrevista com um colega meu, nós 2 fizemos a entrevista, né. Aí eu me dei um pouco melhor por conta do inglês na época, que era meio macarrônico ainda, mas, foi melhor do que o do cara. E aí eu tinha uma vantagem que eu tinha um Excel, bem bacana e esse cara não tinha muito e tal, aí eu acabei eles não queriam na verdade me dar a vaga. E aí eu falei para o meu chefe, para o meu che para o Chiru, que era meu chefe na época, e para o meu outro chefe, que era o Marcos, eu falei pra eles, falei: "Cara, me dá a oportunidade". "Ah, mas seu inglês não é legal". Eu falei: "Me dá a oportunidade. Em 6 meses eu vou estar falando inglês, se eu não tiver e eu não atender as expectativas, você pode me mandar embora". Ele: "Não, não é assim". Eu falei: "Cara", isso era o quê? Junho, mais ou menos? Junho, julho, por aí. Em novembro, o vice-presidente da Asus ia estar no Brasil. E aí a gente teria que fazer uma apresentação em inglês pra ele. Falei: "Ó, me deixa fazer a apresentação, se eu não for bem na apresentação, o cara vai embora, você pode mandar embora". "Não, você tá arriscando muito". Eu falei: "Eu não tô arriscando nada. Falando pra você que eu vou fazer, eu só preciso da oportunidade". Aí ele deu a oportunidade. Cara, eu engolia inglês. Eu fazia 5 vezes por semana inglês, eu só ouvia podcast em inglês, eu assistia só filme em inglês. A minha ex-mulher na época ficava louca, porque a gente não assistia televisão em português em casa, só assistia série e tudo com legenda em inglês e tudo em inglês. E aí eu fiz a apresentação para o cara e o negócio foi, né. E obviamente eu mantive o inglês depois de um período e aí ficou bem legal. E aí eu acabei assumindo a posição, cuidando eu escolhia quais as placas de vídeo vinham para o Brasil na época e ajudava o meu chefe a escolher roteadores e precificar eles também pra vir para o Brasil. E aí nessa posição eu fiquei uns 2 anos mais ou menos. Aí nisso a gerente de marketing da época na Asus, que estava, ela foi pra Austrália, e aí ia entrar uma nova gerente. Nessa de entrar uma nova gerente, o meu chefe falou assim: "Cara, você se dá muito bem com marketing, você faz umas coisas muito legais com o pessoal da criação ali e tal, acho que você deveria ir para o marketing. Vai lá, vira coordenador lá e que lá é o seu caminho". Eu falei: "Marcos, eu não quero, cara, eu tô legal aqui, já tinha feito um curso de comércio exterior, estava querendo ajudar ele e tal a fazer aquela a função". Ele falou: "Vai pra lá". Eu falei: "Cara, na boa, não tô afim". Aí ele falou assim: "Ou você vai ou eu vou te mandar embora". Eu falei: "Caramba". Falei: "Tá bom, vou". E fui, mas fui pé da vida, fui pé da vida. E aí cheguei lá, cara, foi a melhor coisa que esse cara viu na vida e que ele podia ter feito por mim. Foi a coisa mais importante que ele fez pra mim. Eu entrei nessa posição, eu fiquei acho que uns 7, 8 meses nessa posição, numa dessas essa gerente que estava, ela saiu pra uma outra oportunidade que ela teve, eu peitei o meu chefe na época, que é ainda o country manager da Asus e falei pra ele, falei: "Olha, eu gostaria de assumir a posição de gerente". Aí ele falou: "Não, mas você não tem conhecimento, tal, não sei o quê". Eu falei: "Não, mas eu já tô tocando o time aqui há muito tempo, é que você não vê isso, né, porque a gerente que apresenta e tal". Daí ele: "Não, mas você não tem que você tem que me mostrar que você é capaz". Eu falei: "Mas eu já mostro". Aí a gente ficou discutindo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, ele falou: "Então tá bom, vai". Só que eu era gerente sem ser gerente, né, você assume a posição antes de assumir o cargo, né. E aí eu fiquei um tempo como coordenador, mas coordenando o time todo, até o fato de fato eu ser, transformado em gerente oficialmente. E aí eu ganhei o primeiro, eu acho até, não tenho certeza, mas eu acho que até hoje o único, eu ganhei um prêmio de gerente modelo na Asus em Taiwan, da mão do dono da Asus, em 2017. Eu tenho esse prêmio lá em casa guardado. Acho que foi o primeiro, talvez o único que a gente tenha ganho até hoje, que eles tenham ganho até hoje, né. E aí eu fiquei 12 anos. 12 anos eu fiquei acho que fiquei 8 anos praticamente na posição de marketing na Asus, até virar gerente sênior, e aí veio o TP-Link. Só que a minha conversa com o TP-Link demorou 2 anos. Tá, mas deixa eu falar um pouquinho de Asus. Eu quero que você fale pra mim, um pouco das coisas que você fez, trabalhos, por exemplo, até com criadores ou ideias suas que você vê que viralizou, que deram muito certo. Eu quero escutar mais essa parte, assim, de trabalhos de sucesso que você fez lá dentro. Por exemplo, eu tenho uma coisa que eu lembro até hoje, que você selecionava alguns criadores de conteúdo e você gerava até um selo. Esse produto é recomendado por. Ah, sim, sim. Isso aí, cara, eu acho que vocês foram os únicos que fizeram isso nessa época. A gente fez, porque na verdade o que acontece, a Asus ela mundialmente, ela reconhece muito
as avaliações e os testes que os criadores, que os testers fazem, né. E ela acredita, e eu acho que é um pensamento até muito muito legal, ela acredita que o teste que importa é o seu, não é o nosso. Nosso que eu digo da empresa, né. É o seu. Por quê? Porque você é o cara que ele é neutro, você tá testando o produto, você tá dando a sua opinião. Eu dizer que um produto é bom, é papo de vendas, né, então o meu produto é bom, então beleza. Mas você quando testa, dá uma opinião muito mais sincera. Então a ASUS ela sempre se apropriava desse seu awareness, desse seu conhecimento, pra ajudar a promover o produto. Então, não era a ASUS dizendo que era o produto bom, era o Tito dizendo que o produto era bom. Então a gente incentivava muito a galera a ter o selinho pra premiar, pra poder dizer que o produto é recomendado, que o produto é legal. E aí muitas vezes o criador ou enfim o youtuber naquela época, ele não tinha um selo, ele não tinha nem às vezes a capacidade de desenvolver um, né. Então eu pegava aquele cara e eu desenvolvia o material. A gente fez isso para o Peperaio, a gente fez isso para o MW na época, a gente fez isso pra uma galera, foi bastante gente. Então foi muito legal, porque a gente trabalhava em conjunto. Então a minha ideia era te ajudar a ter a fazer o brand da sua marca, né, ter ali o seu selinho, ter as coisas, mas em contrapartida eu queria que você testasse, eu queria que você desse a sua opinião. E o produto é bom. Sim. Então, assim, a probabilidade de você ganhar um prêmio ruim seria baixa, no sentido de talvez você recebesse um prêmio não tão bom por conta do preço. Hum. Porque o preço da ASUS é um preço que ele é diferente dos concorrentes. Mas ao mesmo tempo não teria como receber um prêmio ruim por conta de produto, porque o produto, via de regra, é bom, né. E aí aconteceu muito disso. Uma coisa que a gente fez que foi muito legal também, a gente criou o canal do YouTube do zero, né. Do zero. Tinha o ASUS Brasil e a gente criou a versão gamer, né, que era o ASUS Brasil ROG. O ROG. E aí quando eu saí de lá estava com 230.000, eu acho. Um crescimento, assim, bastante expressivo, foi bem legal. Você promoveu muitos eventos também? Eu não acompanhei tanto. Então eventos foram poucos, na verdade, foram poucos. Acho que o evento mais legal foi a BGS, né, a gente fez uma BGS. É que assim, a minha divisão na ASUS, que é a divisão de componentes, é uma divisão um pouco diferente, né, então as métricas eram um pouco limitadas em alguns níveis. E aí, se você pegar sistemas, por exemplo, que cuida de smartphone, notebook e tudo mais, você vê evento É, até hoje, né, é. acontece a todo momento. Tinha aqueles eventos gigantes de smartphone que É uma agência aconteciam. separada, geralmente é uma agência separada, pelo que eu lembro. Não, é interno, na verdade. São 2 times de marketing. Ah, tá. Eles terceirizam, obviamente, algumas coisas para Sim. ajudar os eventos a acontecerem, mas o planejamento é tudo interno. Só que, como o dinheiro é alocado, as estratégias e tudo mais, é Diferente. diferente, é. Então, eles fazem coisas muito grandes até hoje, né. Acho que agora menos, na verdade, mas naquela época faziam eventos gigantescos, né. E aí a gente ficava limitado. Então, o único evento grande, de fato, que a gente fez foi a BGS, que foi, assim, estrondoso. Tinha um DeLorean lá na frente da BGS, dentro do stand. Que ano que foi isso? Isso foi foi um pouco antes da pandemia, 19, 18? Eu acho que foi por aí, cara, talvez um pouco antes. É. Teve uma que deu um barulho do caramba e vocês fizeram até uma live lá Na BGS? na BGS, dentro da BGS, do stand. Tinha uma porta, um negócio, uma doma de vidro assim, no stand, eu lembro É disso aí. verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Foi nessa feira. Foi nessa Foi aí? nessa Eu não feira. lembro do Foi DeLorean. nessa feira, foi nessa feira. Tinha no canto, tinha mini estúdio, Sim, e aí toda hora a gente tava fazendo gravação live, e live. e no outro extremo tinha o DeLorean. Era um DeLorean com o logo E essas ideias aí foram suas? Era minha e do Marcel Ah, o Campos. Marcel, esse, Era gente nossa, boa demais, era gosto nossa. dele. Tanto que no ano seguinte a nossa ideia era colocar um Batmóvel. Só que aí, enfim, Pandemia e acabou. e nem não rolou BGS e tal, e aí acabou que o plano foi pra água abaixo. Mas assim, teve muita coisa legal que a gente fez na ASUS. Eu acho que o grande turnover da ASUS nesse sentido foi os influenciadores, cara. O contato que a gente fez com o canal de influência, né, principalmente os youtubers, foi muito, muito intenso. Todas as relações que eu tenho até hoje, que inclui você inclusive, foram feitas nessa época, né. A gente criou muita relação legal, muita coisa boa. E assim, eu trabalhava muito no amor lá. E assim, literalmente no amor. Não no sentido de gostar só, mas no amor porque eu não tinha grana pra te ajudar. Eu te dava o produto, eu te emprestava na maioria das vezes o produto, e você fazia o review porque você precisava ter um produto da ASUS ou alguma coisa nesse sentido e, sabe, era você precisando de conteúdo e eu não tinha dinheiro, eu tinha o produto. Então uma mão lava a outra e todo mundo fica feliz. É. E aí ficou muito tempo nisso. Só que infelizmente, ou melhor, infelizmente, né, não dá pra dizer que você não ganhava dinheiro daquela forma, mas você não conseguia pagar conta com placa-mãe, né. A gente fala essa brincadeira de É, um produto não paga boleto. exatamente. Então assim, você fazer uma permuta aqui, uma permuta ali, até vai, mas Sim. viver disso, não tem como. Não. E aí chegou num ponto aonde a gente ficava muito limitado, sabe. Eu não conseguia fazer campanhas, eu não conseguia fazer atividades, tinha muita ação que era legal, que eu queria fazer, que eu tinha planejado, que eu tinha,
até de alguma maneira recebido um ok do chefe pra botar em prática, mas quando eu ia realmente cotar, quando eu ia realmente botar um número na mesa, eu falava: "Ó, não tem dinheiro, não dá pra fazer". E aí, cara, isso profissionalmente é uma coisa que deixa a gente muito derrubado, né, porque eu sou uma pessoa extremamente criativa, tô Você tem o toda seu criativo, você tenta pôr em prática, mas não tá não rolando. autoriza, é. E aí, cara, cada dia que passa a sua bola vai baixando, porque, pô, você quer fazer e não pode, quer fazer e não pode, tudo dentro de casa. Era eu e mais 2 pessoas, então, eu gerenciava o time, eu fazia a tradução de PR, eu fazia, a roteirização das redes sociais, eu ajudava o cara eventualmente Nossa, a faz fazer tudo. a fazer o design dos materiais, e a gente meio que montava tudo. Então, porra, se ficasse doente, parava tudo, sabe, era um negócio surreal. E aí, a parte crítica foi isso, assim, eu não tinha liberdade pra fazer as coisas que eu gostaria de fazer. Essa eu acho que foi a parte mais triste, assim, disso tudo. E aí veio o TP-Link, Tá, né. como que foi essa transição? Então, Você esse você namoro já demorou 2 anos. 2 2 anos. anos. Você começou em que ano? Isso, bom, estamos em 2025, 2020, eu entrei em 2023. Então Então desde bota 2021 você já estava 2022, 2022 vai, 2022, porque eu entrei no final de 2023, então vamos botar aí 2022. Eles me ligaram, ironicamente a TP-Link naquela época era no andar de cima da ASUS. Ah. A ASUS era no 7º, a TP-Link era no 8º. E aí a gente começou a conversar e tal, eu fiz entrevista, a gente bateu papo, eles fizeram uma proposta, e eu levei a proposta pra ASUS. E a proposta era boa, enfim, e meu chefe, ele pediu pra eu ficar, ele fez uma contraproposta que era menor na época do que a TP-Link havia feito. Eu aceitei, a gente ficou mais um aninho aí nessa brincadeira, e aí nisso um cara que era meu amigo, que trabalhava na ASUS na época, também acabou entrando na posição, ficou lá por 1 ano e pouco. E aí passou esse ano, aí a TP-Link me ligou de novo e falou: "Olha, o fulano vai sair e tal, a gente queria conversar de novo, podemos?" "Podemos". Aí conversamos, fizeram uma proposta, eu levei pra ASUS, aí o chefe não quis, e aí eu saí. E vou te falar, foi dolorida a saída. Muito tempo, Foi né. dolorida, foi Muito dolorida, foi tempo. dolorida. E cara, foi muito preocupante pra mim, porque uma preocupação minha, assim, como eu falei, né, eu sou uma pessoa muito criativa, né. Então a minha criatividade, ela se baseia muito nas experiências que eu tenho e principalmente na conexão que eu tenho com as coisas que eu trabalho. Então, na ASUS muito aconteceu isso por conta de todos os produtos. Então placa-mãe, placa de vídeo, monitores, o portfólio era gigante, era tudo Sim. muito sexy, era tudo muito É. legal, né. Tinha várias linhas, tanta Entendeu, coisa. muita diversidade. E aí quando eu vim pra TP eu falei: "Caramba, cara, o que que eu vou fazer?" Porque majoritariamente é roteador.